Salve galera, mais uma semana a gente tá aqui para trocar aquela ideia com vocês. Já quero desejar uma semana abençoada para todos vocês em nome de Jesus. O que é o pecado? A tradução do Aurélio significa errar o alvo, né? E quando você não consegue atingir o seu alvo, quando você na verdade não tem uma direção, quando você na verdade não tem um propósito, né? E quando você vai na contramão do seu alvo, então você erra o alvo é lá e você tá vindo para cá, entendeu? João 8, após Jesus ter aliviado o fardo daquela mulher pega em adultério, alguns escribas e fariseus começaram a indagá-lo, né, a respeito daquilo que ele fazia. E disseram que eram filhos de Abraão e tal, e que como Jesus poderia chamá-los de escravos se eles eram livres, eles eram filhos de Abraão. E aí Jesus indaga eles e fala assim: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão, que Abraão fez, né? E no verso 44 ele é um pouco mais pesado, né? E ele diz assim: vocês têm por pai o diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Êxodo 20, Moisés ele recebe de Deus orientações e coloca lá 10 mandamentos, né, como alvo. Vamos pegar os 10 mandamentos como alvo. Qual o primeiro? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. E por aí vai. Não matarás, não cobiçarás, sabe? Não pode cometer adultério, sabe? Não pode cobiçar, entendeu? Não pode um monte de coisa. São os alvos. E quando você erra, quando você peca, quando você erra esses alvos, quando você se desvia deles, quando você transgride alguns deles, né? E errar, ele é quando você erra por inocência é uma coisa. Agora quando você está predisposto a errar, aí é complicado, porque daí quando você faz uma coisa premeditada, quando você premedita, quando você manipula, quando você arquiteta, e quando você fala assim, não, eu vou fazer isso, você pensa naquilo e você vai e faz, você já não é inocente, aí você é culpado. E aí aquelas atitudes suas, elas foram geradas no seu pensamento, no seu coração. O adultério mesmo, a Bíblia fala, Jesus ele diz assim, que ele começa no olhar, ele vai para o coração. Você já cometeu o pecado, você só não concretizou, mas você já pecou, porque você pensou, você desejou, você quis, só que você não concluiu, você só não executou. E isso é só um passo para você fazer. Aqueles escribas e fariseus, eles já tinham matado Jesus no seu coração e na sua mente. Por isso ele tem essa conversa dura com eles. Olha, vocês, o seu pai é o diabo. Vocês fazem e vocês querem satisfazer a vontade dele. Porque ele foi homicida desde o começo, falando já de uma coisa que eles iam fazer, eles iam matar Jesus, né? E ele não se firmou na verdade, ou seja, eles iam praticar mentiras para acusar Jesus ali. Então eles estavam cumprindo realmente aquilo que Satanás ele estava soprando em seus ouvidos. Hoje não é muito diferente.
O homem, ele quer viver no seu adultério. O homem, ele quer viver na sua mentira, enganando. O homem quer viver roubando. O homem quer viver na desonestidade, quer viver matando. Ele quer viver se relacionando com outro homem. Ele diz que é amor, sabe? Ele quer, sabe, continuar naquela vidinha de pecado dele. Não, eu vou para a igreja e tal, mas eu gosto de tomar minha cervejinha, de estar na roda dos escarnecedores e de satisfazer os desejos da minha carne. E a carne, a Bíblia fala que ela guerreia contra o espírito. E fala do perigo de satisfazer o desejo da carne. Quando você começa a satisfazer o desejo da carne, você começa a entrar exatamente por essa porta, que é a porta que te leva para a perdição eterna, satisfazendo o desejo não só da carne, mas daquele que já está te dominando, que já tirou seus olhos de Cristo, que já tirou seus olhos dos mandamentos, do alvo, e faz você errar o alvo toda vez que você se depara com eles. Quando você vê o alvo de não cobiçar e você cobiça. Quando você vê o alvo de não matar e você mata no seu coração. Quando você vê o alvo de não dar falso testemunho e você dá. Quando você erra Jesus e quando você começa a fazer as obras do diabo. Não tem meio termo com Deus. Eu sou uma das pessoas que se posicionou. E eu tô junto com a Bruna Carla no que ela disse na sua postagem. Já não é mais o tempo da gente brincar de ser crente. Já não é mais o tempo da gente ficar atrás de like. Já não é mais o tempo da gente ficar atrás de seguidores e de curtidas. Já é o tempo daqueles que adoram o Pai, que eles vão se levantar para adorar ao Pai em espírito e em verdade. E a verdade é Jesus. E ele fala que em João 8, você pode ler aí na sua casa, que se nós nos firmarmos na verdade, que é Jesus, nós o conheceremos. Não em parte, mas face a face, como Paulo coloca lá em 1 Coríntios 13. Nós o veremos face a face, se nós nos firmarmos nele, na verdade, e andarmos de acordo com o que ele diz que é pra gente andar, e se firmar, e ter postura, ainda que a gente perca amigos, família, irmãos, por viver essa verdade. O importante é não perder a Cristo e a nossa salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.